Olá, boa noite. Está no ar o programa Na Zona do Agrião, aqui na Causa Operária TV. Meu nome é Juliano Lopes. Eu, de antemão, já vou passando o chapéu. Você que está nos assistindo aí ao vivo, faça a sua pergunta, faça a sua consideração, faça a sua crítica através de superchat. Manda aí o seu dinheiro, o seu cascalho, o tutu, para poder fortalecer a imprensa independente, revolucionária aqui da Causa Operária TV. Zona do Agrião aí às vésperas do bicampeonato olímpico pela Seleção Brasileira de Futebol masculino. Vou passar aqui já a bola para as boas noites ao companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson, beleza? Boa noite aí, Juliano. Boa noite ao companheiro Lucas, companheiro da produção. Boa noite aos ouvintes. Vamos aí às notícias, né, do esporte relacionado, obviamente, à política, porque cada vez mais fica claro que uma coisa não é desassociada de outra, né, Juliano? Exatamente, aproveitando a deixa, dando boa noite aqui ao meu companheiro de partido, companheiro Lucas, que esteve com nós no rachão aí no último final de semana, a pelada com mais de 80 gols e 300 chutes para fora do gol. Tinha mais chute para fora do gol que para dentro do gol. Boa noite, Lucas. Boa noite, Edson, boa noite, Juliano. Tamo aí, voltando a jogar um pouquinho de futebol, né? Depois de um tempo parado, mas tem coisa que a gente não esquece, né? A gente só não consegue fazer igual. A gente lembra, só não consegue repetir, né? Eu não posso lembrar desse futebol aí, não, eu tô com dor no joelho até agora. Exato. A mente vai, mas o corpo não obedece mais. Então vamos lá. Antes da nossa pauta regular, eu queria já lembrar os companheiros todos que no próximo dia 18 tem um ato nacional aí, o ato, inclusive, com pautas e reivindicações sindicais dos trabalhadores. Lembrando, inclusive, até que hoje foi aprovada aí no Congresso Nacional a privatização dos Correios, quer dizer, é preciso ter um movimento de massas e de rua dos trabalhadores em torno dos seus direitos. E o dia 18 está marcado justamente para isso. Nós, do PCO, da Causa Operária, estamos aqui da Corrente Sindical, estamos aqui nos organizando para fazer um grande ato, mais uma vez bastante vermelho, e, de fato, impulsionar pelas ruas aí a luta dos trabalhadores, já que, pelo Congresso, tal como a gente está vendo, pelas instituições, não vai dar certo. Comentar um pouco, Edson, já que a notícia está fresca, Correio aí foi para o pau no Congresso Nacional, é isso mesmo? Exatamente, né? A gente hoje foi aprovado na Câmara dos Deputados o roubo, né? Nem vou falar da privatização, o roubo do patrimônio nacional do país, né? Que é os Correios. O governo golpista aí do Bolsonaro, junto com os deputados golpistas, aprovado na Câmara dos Deputados. Obviamente que vai passar pelo Senado, né? E depois pela sanção do golpista Bolsonaro, mas isso aí, no Congresso Nacional, a gente não pode ter nenhuma dúvida, né? Que ali é um lugar onde o VAR, né? É tipo jogo de futebol, onde o VAR já está determinado que o time menor vai perder, né? Os trabalhadores dos Correios, junto com a população brasileira que está sendo roubada, né? Tem que ir para essas mobilizações, tem que fazer paralisação, Correio fazer greve, ocupação de prédio, que é a única maneira de impedir esse roubo, né? Exato. Passando aqui para os nossos próximos pontos da pauta, lembrando que nós temos um blog na Zona do Agrião, no site da Causa Operária, com matérias específicas sobre a questão do esporte, especialmente do futebol. Também nosso canal no YouTube, tem um vídeo aqui ao vivo com vocês na Cel TV, mas nós temos também nosso canal na Zona do Agrião no YouTube. Se inscreva lá, faça parte dessa comunidade esportiva comunista aqui da Causa Operária. Bom, você que está nos assistindo, obviamente, não está participando aí da Universidade Marxista. Faça o convite já agora para que você se inscreva. As aulas estão todas salvas lá. O debate é justamente democracia, né? A questão da democracia e da revolução. Está sendo agora a 48ª Universidade Marxista do PCO. Você, se inscrever agora, é apenas R$100. Você tem acesso a todo o material que já está salvo. A plataforma salva as aulas anteriores, com o companheiro Rui Costa Pimenta. E esse debate
é simplesmente fundamental na atual etapa que nós estamos vivendo aí da política nacional. Bom, nós estamos já aqui, o cronômetro corre muito rápido, aquele jogo rápido. Vou dar só o primeiro ponto de história para a gente entrar na pauta regular de futebol e Olimpíada, mas me lembrou, estava pesquisando aqui hoje alguns temas interessantes sobre futebol, né? E o futebol ele tem umas coisas bem legais assim, na história. Uma delas é as eliminatórias da Copa de 1970. Teve um jogo Brasil e Venezuela. O Brasil vinha bem na eliminatória, mas nesse jogo, primeiro tempo, terminou 0-0, né? À época, o treinador da seleção era ninguém mais, ninguém menos que João Saldanha. E aí, acabou o primeiro tempo 0-0 com os venezuelanos. Os jogadores seguiram para o vestiário e ele simplesmente trancou o vestiário e disse o seguinte, aspas, não vou dar instrução nenhuma. Para jogar esse futebolzinho que vocês jogaram, nem adianta. Voltem lá e façam o que vocês sabem. Não tem água, não tem nada. No vestiário ninguém entra. Isso o João Saldanha falando com Pelé, Tostão e demais. O pessoal chamado a atenção, né? O capitão, depois, né? Anos depois da declaração, o capitão Carlos Alberto falou que ele não abriu mesmo o vestiário, falou que o João Saldanha disse que os venezuelanos não jogavam nada e que a gente tinha que vencer por goleada. Falou verdade, vamos dizer assim, João Saldanha. Segundo tempo retoma a partida retomada, eliminatórias da Copa de 70, e o Brasil vence por 5-0 com 2 gols de Pelé, Tostão e companhia. Quer dizer, ao contrário do que o pessoal acha que é o futebol, hoje em dia, que estão forçando que o futebol seja um negócio gourmet, ético, o futebol não é assim, não. João Saldanha nem deixou o pessoal voltar para entrar no vestiário e obrigou os jogadores a jogarem o que eles sabiam. O Brasil venceu por 5-0 nesse jogo e venceu depois por 6-0 já no Maracanã. É isso. Comentários, companheiros? Eu queria comentar, essa história, inclusive, ela é importante para ser anunciada hoje, né? Da história do João Saldanha, que mostra que não basta você ser técnico e conhecer só de estratégias, linha de 4, transição. Se o técnico ele não for um técnico também, que conhece a psicologia, né? Conhece os jogadores e sabe como tratar os jogadores, que esse é o tratamento que deve ser feito, inclusive quando o time está apático, né? Não vai ser vencedor, né, Juliano? Nós temos um exemplo aqui no Brasil, além do João Saldanha, que é o mestre, né? Mas nós temos exemplos vários aqui. Lembrar um exemplo aqui muito que todo mundo conhece, do Filipão. Filipão também, um jogo contra o Corinthians, houve até o vazamento do áudio, ele descascou os jogadores lá dentro do vestiário contra o Corinthians, né? Não sei se tem corintiano aqui, deve ter o companheiro Lucas. O companheiro Lucas deve lembrar desse jogo, que o Palmeiras voltou comendo grama, cara, e o Filipão falando, não tem que deixar o Edilson ficar fazendo firula, não, desce o cacete nele, etc. E depois o Palmeiras ganhou o campeonato por causa dessa discussão. Vou lembrar outro caso aqui, não sei se vocês já viram um vídeo que tem na internet, rola sempre, né? O Muricy estava no banco de reserva e o Bordon, que era o central do São Paulo, veio com o nariz assim quebrado, né? Eu quero sair. Aí o Muricy olhou para ele e falou assim, rapaz, com esse tamanhozão, você tá chorando aí? Com essa contusãozinha no nariz, volta lá e joga a bola. E o cara voltou, jogou bola com o nariz quebrado, e o São Paulo ganhou o jogo. Tem vários casos, eu conheço um ex-técnico de basquetebol, chama Boca, né? Zé Boca. Ele já foi técnico de basquetebol, ele conta também, né? Que uma vez o time dele estava perdendo, o melhor jogador dele veio pro vestiário todo cabisbaixo, arrastando os braços assim. Aí ele viu que o cara estava vindo por último, fechou o vestiário e falou assim pro cara, você não vai participar da seletiva aqui não, você volta para a quadra e fica
treinando arremesso de 3 metros. E o pessoal olhou, né, dentro do vestiário, falou, pô, o cara deixou o melhor jogador para fora e falou para ele lá para a quadra ficar no intervalo fazendo arremesso de 3. E o time tava perdendo, né? Aí, beleza, voltaram pro jogo. Esse cara aí que ele fez isso, o cara fez 30 pontos e o time dele ganhou. Então é assim que é o futebol. E eu tô falando que é um momento importante, futebol e esporte em geral, né? É um momento importante para falar esse negócio do João Saldanha, porque tinha que ter um técnico ontem, a gente vai falar sobre esse assunto mais na frente, mas tinha que ter um técnico desse estilo ontem na seleção masculina de vôlei, né? Como que pode, cara? Você tá ganhando um set, depois ganhando 8 pontos de diferença, e o time morreu. Tinha que ter um técnico nesse estilo aí do João Saldanha para dar tapa na cara do jogador e falar, meu, o que vocês querem? Era assim também, inclusive, por isso que o Bernardinho foi campeão várias vezes pela seleção. O Bernardinho é esse estilo de técnico também. Só um comentário sobre isso, porque eu estava vendo recentemente uma entrevista de Luxemburgo, né? E aí ele comenta isso aí, né? Ele comenta algumas histórias, né, de bastidores, né, dele chegando e dando uma chacoalhada nos caras no intervalo. Aí ele fala assim, que hoje em dia isso aí tá complicado. O que acontece? Você dá uma chacoalhada no jogador, o cara pega o telefone, liga pro empresário, liga pro assessor de imprensa, aí chega lá, o cara liga, faz todo um rodopio, chega a ter uma manchete ali na imprensa, ó, Luxemburgo desrespeita o jogador, vestiário, clima do vestiário é não sei o que lá, papapá, tem todo uma problemática, e aí não é com jogador tipo Pelé, Tostão, o Gerson, é qualquer pé de chinelo aí que tiver em qualquer clube, o cara tem toda uma equipe aí que assessora, tem todo esse apoio. Se for um técnico que a imprensa tem algum motivo para... já tem alguma birra ou tem alguma divergência em algum ponto, puta, aí o cara tá lascado. Aí o cara é cancelado aí, né? Que nem tá na moda. Exatamente. Tem um caso recente, né? Tem um caso, você lembrou bem essa questão aí. Tem um caso recente, né? O Fernando Diniz com o Tietê, né? O Fernando Diniz nem fez nada, só chamou ele de perninha. Olha o rolo que deu. Não, exato, tem toda uma fiscalização de condutas aí. Nas Olimpíadas teve um caso interessante, agora conversando a gente vai lembrando, de uma judoca alemã, uma mulher uma grandona lá, né? Aí o técnico dela, antes dela entrar no tatame lá, deu 2 tapas na cara dela, assim, pesado, né? E aí ela lutou, acho que foi até bem tudo, mas depois a imprensa mundial caiu matando no cara, falando que ele agrediu mulher, não sei o que, não sei o que. Aí ela foi e falou assim, não, vocês estão muito loucos, pô, isso aí faz parte do treinamento, isso aí é pra poder entrar na luta, entrar quente na luta. Eu falo pra ele me bater pra poder ficar alerta e tal. Eu falei, pô, se deixar, mano. E é como se o mundo fosse todo lindo, né? Como se não tivesse guerra, invasão, como se a polícia não matasse 3 mil no Brasil. Todo mundo, o esporte, né, o futebol, tem que ser os maravilhosos, éticos, cheio de direitos humanos, cheio de papas na língua, né? Não pode falar nada, né? Lembrando, né? Acho que vale a pena. Tem uma moça aí, a Rosa Maria, aí da seleção feminina de vôlei, ela é desbocada. A mulher falou um monte de palavrão na última partida aí, o pessoal ficou tudo com carão, assim, meio, porra. Ela tá mandou as russas tomar no cu. E agora, o que a gente vai fazer? Quem vai apoiar, ser contra. Sendo que tava na cara. Que tinha que ter fibra e tem que xingar mesmo. Senão não ganha desses caras, de jeito nenhum. Concordo com o Edson. No jogo do vôlei masculino aí, nossa senhora, precisava de alguém parar e falar assim, porra, o que vocês vieram fazer aqui no Japão? Vocês estão muito loucos? Vocês já ganham com firmeza, né? Mas, né, graças à esquerda de conjunto aí, agora tudo tem que ser flores, não pode falar nada, senão não é que dá ruim, o cara é banido do esporte aí na brincadeira dessa. Mas vamos lá, seguindo a pauta aqui, para a gente poder chegar nos nossos pontos. Eu vou passar rapidamente aqui, Copa do Brasil. Copa do Brasil, ontem teve um jogo polêmico aí,
do São Paulo contra o Vasco. Tudo bem que finalmente o total com o jogo de ida ficou 4-1 para o São Paulo. Dá para você falar assim, roubaram tudo contra o Vasco. Mas que o jogo de ontem foi uma esculhambação aí contra o Vasco, foi. Inclusive o Lisca doido, o técnico do Vasco, ele tem as suas vantagens também por isso, foi expulso no final da partida, porque ele falou um monte para esse juiz. O juizão é aquele fortão, né? Aquele grisalho fortão, que eu nunca lembro o nome dele. Mas anularam um gol do Vasco, depois expulsaram o jogador do Vasco, depois expulsaram o outro no segundo tempo e por fim expulsaram o técnico do Vasco. Depois que acabou o jogo, o técnico do Vasco foi expulso. Tudo bem, pode ser aquele negócio. O São Paulo acabou de ser roubado aí no Brasileirão, que foi o lance que demorou 37 minutos de avaliação contra o Palmeiras aí, pelo VAR, né? São Paulo fez 1-0, depois tiraram o gol do São Paulo depois de 800 minutos parado, o juizão foi e voltou e tal. Mas, de qualquer maneira, nesse reino de arbitrariedade total, o futebol ele tá meio que em segundo plano, assim, não tem... ali pode ter gol, pode ter algum resultado, mas parece que quem vai mandar mesmo no resultado final dos campeonatos aí é a gente que está fora do campeonato, fora das 4 linhas, gente que está nessas cabines aí, que fica pitando na orelha do juiz, né? Comentários, camarada? Vamos lá. Não, eu acho que meio que o futebol, os esportes hoje, né, que estão sendo controlados pelo grande poder econômico, muito mais o futebol, né? Os interesses são muito grandes. E outra, a maneira como eles estão organizando a arbitragem, o esquema de televisão, você chama atenção, né? Que é óbvio que o São Paulo perdeu para o Palmeiras, empatou, deixou de ganhar o Palmeiras roubado, né? E nessa vez ele foi privilegiado pelo roubo, né? Não que o São Paulo precisasse, porque já tinha ganhado de 2-0 no primeiro jogo, né? Mas o Vasco estava muito bem no início do jogo, viu? O Vasco ia dar trabalho para o São Paulo se não tivesse a interferência aí direta da arbitragem. E aí a gente tem que ressaltar aí o descontrole, né, do VAR, da questão do juiz, o descontrole que está, né, em relação à arbitragem, né. Obviamente o Vasco, nesse caso aí, ele seria o time pequeno aí, né, apesar que os vascaínos não vai gostar dessa afirmação, mas que diante do São Paulo, o Vasco está na segunda divisão, então seria o time pequeno, que comprova mais uma vez a nossa tese, né, Juliano? VAR, vídeo para ajudar os ricos. Então, se você for comparar o orçamento dos dois clubes, não falar da história, né, mas o orçamento é diferente. E foi engraçado porque o Lisca, na entrevista depois do jogo, ele não comentou, né? E o pessoal achou estranho e tal. E aí o pessoal acha que já deu o pessoal do próprio Vasco já pediu para ele não comentar nada, porque o que acontece? Se você reclama da arbitragem, você já é Tribunal da Justiça do Esporte, já é não sei o que lá, aí o cara já foi expulso, aí já pega não sei quantos jogos, tem toda uma confusão aí. E, enfim, só fazer a menção aí, honrosa, né, desonrosa ao VAR, né, voltou a dominar as manchetes aí durante a semana, né? Interferiu decisivamente em jogos importantes aí. Acho que o jogo do Palmeiras e São Paulo foi o mais esquisito, né? Porque o cara olhou umas 3 vezes na TVzinha lá, ia voltar pro campo, aí voltava pra TV, voltava pro campo, voltava pra TV. É muito claro que tem uma interferência, que o cara tá com o pessoal buzinando na orelha dele. E nem a imprensa burguesa nem consegue esconder isso aí, né? E a questão da falta de torcida é justamente o que está ajudando a manter essa coisa aí do VAR. Porque o cara para 5, 6 minutos, o pessoal xinga, mas o pessoal tá no sofá de casa, tá no boteco. Quando você tá ali com 40 mil torcedores na sua volta, é mais difícil, né, de fazer esse tipo de sacanagem. Né?
Só mencionar que o pneu da arbitragem foi furado. O carro que levou os juízes para o estádio teve os dois pneus furados, como nos bons tempos. Mas, enfim, tá aí, né? A tabela. E a atual situação aí, o São Paulo avança, mas vamos ficar de... O VAR é assim, né? Determinando o resultado. Vou pular o próximo ponto, que é o Brasileirão, para a gente ir direto para as Olimpíadas, para a gente aproveitar bem, né? O Brasileirão é simples. O Flamengo conseguiu no STJD que tenha público no estádio como para os mandantes aí. Tem todo um debate, outros clubes foram contra, etc. E tal, mas só revela que desde o começo da pandemia, isso já vai para mais de ano aí, que o Flamengo está pressionando o STJD, CBF. O Flamengo treinou antes da permissão de liberar os treinos, tá galgando aí dentro dos poderes constituídos. O STJD nem falar, né, que está no bolso aí total. E os clubes se manifestaram contra. Muito embora, sim, a questão do público é super relativa, já que também metrô, ônibus e tudo está funcionando aí desde sempre, desde o começo da pandemia. Correios não parou, as grandes empresas não pararam, morreram 600 mil pessoas. Enfim, não parece muito um cavalo de batalha para ninguém, o público no estádio. Mas, enfim, vamos lá tocar aqui, ó. Vou passar logo para as Olimpíadas. E o primeiro ponto das Olimpíadas é simples. Os Estados Unidos, né, lógico, a grande democracia mundial, eles que são malandros, eles fizeram questão de fazer um controle de medalhas próprio deles. Eles estão com um controle que é assim, em vez de ser a quantidade de medalhas de ouro, que é o controle oficial, é o número de medalhas que você tem. Então, se você contar todas as medalhas que você ganhou, considerando as de bronze, de prata, você fica na liderança, no caso dos Estados Unidos, ao contrário da China. Então, para eles não ficarem por baixo, e aí os norte-americanos falaram em golpe, né? Quem é um especialista no mundo em golpes, senão os norte-americanos? Eles mudaram a contabilidade, colocaram o número de medalhas ao invés da quantidade de medalhas de ouro, que é o que conta, né? E aí inverteram a classificação de medalhas, e agora os Estados Unidos, para eles, norte-americanos, estão em primeiro lugar e a China vem em segundo lugar na contabilização total de medalhas. É assim, o que vale oficialmente são medalhas de ouro, para você estabelecer o ranking, mas os norte-americanos não, eles vão colocar lá a quantidade de medalhas. Se eles ganharem 100 medalhas de bronze, tá valendo. Por isso que me chama a atenção, né? Essa imprensa nossa, a imprensa brasileira é um capacho, assim, que é triste, eles não conseguem defender o patrimônio nacional. Olha os norte-americanos, dão um golpe de Estado, assaltam um continente inteiro e ainda inverte o quadro de medalhas das Olimpíadas. Vamos lá, companheiros. Eu acho que os Estados Unidos, ele faz o que a gente deveria fazer, né? Que a imprensa brasileira não faz, né? Ou seja, defender, mostrar que o esporte é importante para o domínio político, inclusive, do mundo, né? Mostrar que é uma grande potência e, portanto, eles não podem ficar de maneira nenhuma para trás da China. Ao contrário dos brasileiros, aí, principalmente da classe média, pequeno burguesa, né? E a imprensa, que você falou aí, paga pau dos europeus e dos Estados Unidos, que faz de tudo para a gente esquecer que o Brasil tem 5 títulos mundial no futebol e seria o melhor futebol do mundo, né? Eles falam assim, isso aí já foi, agora que tá ruim, isso aí já foi. Aí você fala dos grandes jogadores, não, isso aí também já era, tem que modernizar. Mostrou, essa é uma aula, né, para quem não acredita da importância política em relação aos esportes e às Olimpíadas. Por isso que eles manipulam, roubam a gente, como roubou nessas Olimpíadas, em vários quesitos, né, para que eles apareçam aí como sendo a grande potência do esporte mundial. Mais um golpe americano que já é tradicional para a gente, né? Eduardo, só fazer uma comparação aí, ó. Por exemplo, a campanha que a imprensa faz contra a seleção brasileira masculina principal seria a mesma coisa que os Estados Unidos aí fazer campanha contra o time de futebol americano deles, lá numa competição internacional, né? Que só não tem porque só joga lá o diabo do futebol americano deles, né? Mas, por exemplo, ou o basquete, né?
ter o Campeonato Mundial de Basquete e a imprensa norte-americana fazendo campanha contra o time deles, né? Não dá nem para imaginar, né? Exato. Bom, mas os americanos fazem campanha contra o futebol porque é ruim mesmo, né? Mas se você fazer campanha contra o futebol brasileiro sendo o melhor do mundo, aí é coisa de gente débil mental, né? Vamos lá. Que mais? Nós estamos aqui já daquele jeito, né? 15 minutos aí. O último terço do relógio do segundo tempo. Brasil e Espanha, final do futebol masculino nesse final de semana. É ensurdecedor a falta, o silêncio total da imprensa com relação a isso daí. É nítida, né? Para quem acompanha, né? Para quem acompanha é fácil ver que a falta de defesa da seleção brasileira de futebol da Olímpica foi grande, inclusive antes mesmo das próprias Olimpíadas, né? Teve a campanha contra a seleção brasileira na Copa América e também agora a campanha contra a seleção olímpica nas Olimpíadas. Né? Tem todo um cenário, vamos dizer assim, com relação a outros atletas, né? A exploração visual da história de outros atletas das Olimpíadas, seja gente rica ou pobre, tem gente que ganhou medalha e que tem dinheiro, tem gente que ganhou medalha que não tem dinheiro, brasileiro, mas de qualquer maneira, em torno do futebol brasileiro, futebol olímpico não tem nada, a não ser eu consigo até visualizar a quantidade de matérias que foram escritas e não foram publicadas, prontas para atacar a seleção, os jogadores, etc. e tal, pelos mais variados motivos. Alguém colocou aqui no chat, muito bem colocado, que o Mauro Sou, companheiro aí, nosso do PCO, colocou que se o Brasil ganhar, vão falar que ganhou porque o Neymar não foi, e se perder, vão falar que perdeu por causa do Neymar. Eu também acho, eles vão achar todas as justificativas possíveis para a gente não torcer pela seleção brasileira de futebol nas Olimpíadas, como vieram fazendo até agora, né? Parece que é um negócio ultra secundário, você vê tudo aí, até aquele esporte da vassourinha, mas não vê nada com relação ao futebol brasileiro, que está aí para ser bicampeão, um negócio inédito, no jogo a ser realizado nesse sábado contra a Espanha, que desclassificou num jogo suado aí, desclassificou japoneses, né? Japoneses que também aprenderam futebol com o brasileiro, né? Com Zico. Zico, que inclusive carregou a tocha olímpica na abertura das Olimpíadas. Mas, enfim, passo a bola para os companheiros comentarem aí. Brasil e Espanha nesse sábado. E vamos ver se o Brasil consegue vencer, apesar da campanha, né, contra o futebol masculino. Porque o feminino caiu, as matérias são todas de, paciência, bola para frente, é isso mesmo. Tem futuro pela frente, vamos pensar no próximo dia. Agora, se o Brasil perder no masculino, meu amigo, capaz até que eles invadam esse país aqui de novo. Vamos lá. Vamos começar com o companheiro Luca. Manda abraço, Luca. Então, é só aproveitar e dar uma boa noite aqui para o pessoal que está acompanhando aqui no chat, o Paulo Falcão, Mário Sou, tem um escrito em russo aqui que eu não sei ler russo, tem um perfil esquerda trabalha, a direita fica com a grana, colocou aqui não a privatização dos Correios, Miguel Palma, Monique FC, nosso querido Augusto Rolim, estava lá em forma, lá jogando uma bola também, Rodrigo Silva, lembrar aqui o nome do bombadinho lá, Branco, Evaristo Carneiro, e é isso aí. O Brasil chega como favorito, né? Então a gente vai estar na torcida, né? A gente teve a ajuda aí do horário, né? Que não vai ser tão de madrugada, vai ser, se não me engano, às 8h30 da manhã. Então vamos estar na torcida. E aquela coisa, né? O pessoal, antes das Olimpíadas, a imprensa fez uma baita campanha para o pessoal não ceder jogadores, né? O Daniel Alves, por exemplo, está sendo destaque. Teve colunista aí que criticou que o São Paulo não deveria liberar, não sei o que lá. O Pedro, que seria o nosso homem gol ali, também ele foi barrado pelo Flamengo, né?
tá no banco lá do Gabigol, ele entra para jogar 5, 10 minutinhos por partida. Então, mas mesmo assim o Brasil é muito superior, né? Então vamos ficar na torcida aí. Edson. Não, só lembrar que quando a gente ressalta essa campanha contra o futebol brasileiro é para mostrar, né? E a gente mostra na prática que acontece, de que há uma perseguição contra o futebol brasileiro porque é o melhor. Se fosse ruim, ninguém persegue time ruim, né, Juliano? Pelo contrário, o pessoal fica com dó, né? Então, essa é a questão. E tanto é que é bom que a própria Olimpíada é organizada para não levar os melhores times, né, de futebol, como é o contrário do vôlei, como é o contrário do basquete, dos outros esportes coletivos, que você pode levar o melhor que você tem. Aí, para não ficar muito feio, eles liberaram a possibilidade de levar 3 do time acima de 23 anos, né? E aí, a gente teve uma nova nessa Olimpíada, que foi os times proibindo os 3 que eles queriam levar para a Olimpíada, porque um dos 3 era quem? Neymar, né? Então, foi proibido o Neymar de ir para a Olimpíada. Aí o Flamengo, na onda, proibiu o Pedro de ir. E aí a gente vê aí a perseguição, né? Imagina, mesmo com todo esse esquema montado para que o futebol brasileiro não sobressaia na Olimpíada, mesmo assim nós estamos na final e com certeza nós vamos ganhar da Espanha. É isso aí, vamos ganhar mesmo. Vou falar rápidas aqui. Rápido bate-bola. Nós temos aqui medalha de ouro da Ana Marcela na maratona de natação. É um negócio, eu nem imaginava que existia isso. 10 quilômetros batendo no braço, que é como se fosse um negócio. Horas e horas aí nadando, a mulher ganhou o negócio, é hardcore isso daí. Essa daí não parece nem ser brasileira, né? Porque você fala assim, pô, como que um brasileiro, com toda a situação ruim que tem aqui no país em relação ao financiamento do esporte, a própria alimentação, consegue ganhar uma modalidade desse tipo, né? De 10 quilômetros, né? À frente de tudo quanto é europeu. Então, essa daí merece mesmo pausa, hein? Não, que você tá louco. Bater todo mundo, né? Nesse esporte assim. E teve o Darlan, que ficou em 4º lugar. Darlan, ele também ficou famoso pelas fotos aí do treino dele. Tá, essa aí é a nossa nadadora, medalhista, ouro. Saiu uma matéria esses dias dizendo que teve atleta nosso que está vendendo a medalha de ouro diante da crise, né? Mas enfim, é outro detalhe. Um outro detalhe é que quase 80% dos atletas também foram pessoas que se beneficiaram do Bolsa Esporte do governo Lula. Um outro detalhe, mas enfim, teve o 4º lugar nosso, o Darlan, no arremesso de peso, que é um negócio muito sinistro também, eu acho do caralho, que treinava no quintal, lá no descampado, e chegou no 4º lugar. Embora não tenha trago a medalha, é desses brasileiros aí que chegou lá, né? Tivemos, além disso daí, o skate, colocaram o skate nas Olimpíadas, e é incrível que os brasileiros também ganharam medalha no skate. Brasileiro é foda, eu vou falar pra você, o povo danado, que você poderia imaginar, né? Norte-americanos, os europeus, aqui nada. Os caras foram lá e ganharam o skate e virou tipo patrimônio, né? Tem bastante medalha e tal, muito bom. E que mais nós temos aqui? Deixa eu ver. Aí eu passo de uma vez para vocês comentarem tudo. Por fim, tem esse negão aí, 4 vezes campeão, o cara tem 12, são 4 Olimpíadas. O negão aqui, cara, cubano, ele foi campeão da greco-romana. Você pode pensar assim, puto, o cara da América Central, Caribe, né? Cubano, campeão 4 vezes da greco-romana. E ele não só foi campeão, né? A quarta Olimpíada seguida, que é um feito de poucos aí, como ele também dedicou a vitória dele ao regime cubano e ao próprio Fidel Castro, que ele fala que, na verdade, é Fidel que é o campeão invicto, não ele. E ele também fala sobre a questão dos esportes no regime,
em Cuba, que é muito valorizado. Bom, várias coisas aí para vocês comentarem nesse finalzinho de programa. Vamos lá, camaradas. Queria aproveitar até o finalzinho para comentar uma coisa que a gente não comentou aqui no nosso programa. Falamos aí da derrota da seleção brasileira de vôlei, né? Pela Rússia. Eles chamam o comitê russo, mas vamos falar Rússia, né? A gente até explicou aí qual que é esse fenômeno, por que criaram essa crise com a Rússia, que é uma intriga, na verdade, né? E lembrar, né, que a seleção brasileira, já falamos do aspecto de que foi uma moleza, perdeu aí quando estava ganhando, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, foi o jogador na seleção brasileira que era cubano, né? E aí, se aproveitando, ao contrário desse boxeador, né, que levanta as honras da vitória dele ao regime cubano e a possibilidade dele, como mesmo num país pobre, poder treinar, poder se desenvolver no esporte, esse outro aí, que tem um jeitão de gusano, né, foi e abandonou o país dele, onde ele pôde treinar, igual esse boxeador, e aí veio querer a nacionalidade brasileira para poder jogar na seleção brasileira, que não é um país dele, mas que, como aqui tem toda essa cooptação aí, econômica, né? Ele está aí aqui ganhando dinheiro, se passando por brasileiro lá na seleção de vôlei. Inclusive a Rede Globo dava grande cartaz para ele, tal de Leal. Ou ele fazia um ponto lá, o comentarista da Globo falava assim: Leal é surreal! E depois, sempre quem ia fazer as entrevistas era esse tal de Leal, que é assim, a propaganda nojenta, né, do imperialismo e aqui no país da imprensa capitalista brasileira, de mostrar que isso é um grande feito o cara ter saído de Cuba e virar jogador no Brasil, quando aqui no Brasil ele ia sofrer pra caramba pra virar jogador, né, Juliano? Com certeza. Com certeza. Essa imprensa que bajula é que dá raiva, né, cara? Mas o resto... Vamos lá, Luca. Considerações aí desse pinga-fogo. Então, comentar essa... desculpa. Pode falar. Desculpa, tem só uma outra questão aqui, rapidinho também. O Brasil vai jogar contra a Argentina para disputar o bronze. Eu quero ver se a classe média, pequena burguesa que torceu para a Argentina na Copa América vai torcer para a Argentina no vôlei. Claro que não, porque aí já trata de uma questão de esporte que não é do povão, né? Apesar que o vôlei aqui é bem praticado. Se a Globo chamar, eles vão. Mas acho que a Globo não vai tentar, não. Comentar o rapaz aí que ganhou 4 Olimpíadas, porque assim, são 16 anos, né, de espaço da primeira para a quarta. Participar de 4 Olimpíadas já é um baita de um feito, né? Porque tem gente que dedica a vida para participar de uma. Então, isso aí é uma coisa bem impressionante. E aproveitando essa coisa dos atletas aí cubanos, teve um boxeador aí, acho que a gente até chegou a comentar no passado, que ele enfrentou um ex-cubano, digamos assim, né, um cubano que se naturalizou espanhol, e o cara falou que se vencesse ia gritar lá o pátria e vida, né, que é uma hipocrisia, né, é um desrespeito com o lema pátria ou morte, né, dos cubanos, e aí ele derrotou, ganhou o ouro e falou assim, pátria e vida não, aqui é pátria ou morte, venceremos. Então, apesar de toda a tentativa aí de cooptação, porque o pessoal porque não é brincadeira, viver em Cuba não é um mar de rosas, eles passam muitas dificuldades por causa do bloqueio econômico e tal, e os caras oferecem muita coisa, que nem os militares venezuelanos, para tentar atrair o governo, os caras oferecem as malas cheias de dinheiro, mas você vê que a coisa que tem raiz no povo, quando é muito raro você pegar um desses caras que faz essas manobras aí. Bom, e só dar um salve aqui pro nosso camarada russo do chat aqui, que ele explicou aqui que é Peter, esse nome aqui que eu não consigo ler.
E que a nossa produção aqui, Alviverde, lembrou aqui que o outro jogador que barraram na seleção masculina de futebol foi o Everton, o goleiro do Parmeira. Pois é, então é isso. Vamos então caminhar para o final do programa. Estamos com o horário aqui em cima na tela aí, esse é o cubano lá que está na seleção brasileira? Então tá aí. Leal é surreal. Vamos lá então. Terminar o Na Zona do Agrião para os companheiros que estão aqui acessarem a Universidade Marxista e dá tempo de pegar a aula de hoje ao vivo ainda. Eu e mais o companheiro Caio Túlio vamos apresentar o Tição, o programa de preto, ao vivo também, aqui mesmo nesse canal. Você vai estar aí, você já fica por aí. Ou melhor, mano, você faz a sua inscrição na Universidade Marxista e vai lá estudar democracia, revolução e socialismo com o companheiro Rui Costa Pimenta. Boa noite, Edson. Boa noite, Luca. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Já estou com a camisa da seleção aqui, hein? Para sábado. Sabadão é nóis. Bicampeão. Alô, produção.